Aula: Fundamentos, Equilíbrio e Desenvolvimento Mediúnico. Com Sr. Sete. Tema: Uno com a Luz. Que a paz de Deus, nosso Senhor, esteja sempre de forma fluente na vida de cada um de nós. E fala que, a fim de buscar essa fluência divina, temos de tomar consciência sobre o que somos. E fala que somos uma luz envolta na escuridão da cara. E fala que esse é um momento e temos de buscar a esse momento o entendimento do material e do imaterial. Aquilo que, de fato, faz a composição do homem encarnado, onde a vida, a verdadeira vida, ela está velada pela carne. E muitas vezes, pelaquilo que não se toca, pelaquilo que não se vê, pouca importância se dá. É colocada tanto atribuições à vida, a fim de uma verdade mentirosa se tornar genuína, que temos que vencer a vida. E vencer a vida é o sucesso do ter, e não o esplendor do ser. Portanto, eu falo que temos de nos olharmos, tomar atenção o que somos de fato, compreender o começo, a fim de compreender melhor a jornada. Ai, como posso me encontrar jogado ao meio, sem saber os eixos, olhar só as lateralidades? É certo que fica muito mais fácil de não encontrar o caminho e se tornar perdido. Mesmo pelo que a informação ela é tão vasta que ela gera desinformação. É a mesma coisa quando você olha o mundo de coisas, é capaz de você não enxergar nenhuma. É muito mais fácil quando você foca uma, duas ou três coisas, conseguir discernir o que é uma, o que é outra e o que é outra, do que quando você olha milhões de coisas. Até você conseguir pensar uma entre milhões, né, você se perdeu entre todas. Por isso que eu falo que o momento ele é de parar, olhar, refletir, interiorizar
para de fato se encontrar, a fim de não andar a esmo, perdidos, sem um foco definido, onde acha que a resistência ela é natural à evolução. E sobre aquilo que realizamos até então, Boa noite, seu Sete. é, É, eu eu não estou muito bem esses dias, né? Então, eu não sei se faz pertinência, né? Se o exercício, né, me ajudou. Mas eu senti um quente, assim, sabe? Como se estivesse entrando um ar quente na minha cabeça, mas muito bom, né? Diferente do que eu sinto, se eu estou com febre, não veio nada disso. Sensação boa e de relaxamento e bocejar. Eu comecei a bocejar. Quando o senhor explica, né, para nós colocarmos essa luz na vertical, que eu senti esse quente, sabe? Como se estivesse entrando um ar quente mesmo sobre a minha cabeça. Faz e sentido, pai? toda vez que eu tomo atenção sobre aquilo que sou, sobre a luz que somos, eu falo que eu abro a porta a fim de poder fazer uma conexão com o todo. E toda vez que eu abro essa porta, eu falo que há uma renovação dessa minha luz. Por isso que falo da necessidade de você fazer a sua comunhão diária. E muitos não sabem como fazer isso direito. Entram numa reclamação lateral e não conseguem fazer uma aclamação vertical. Então eu falo, a fim de você poder fazer uma comunhão divina, eu falo que você tem que sentir a sua divindade, a fim de você buscar a conexão com essa divindade. E aí sim você entrar em pensamento clamando tudo aquilo que lhe faz gosto e não reclamando aquilo que lhe faz desgosto. Eu falo que toda vez que eu penso naquilo que não quero, principalmente quando eu estou numa conexão vertical, ei, eu clamo de forma contrária. Eu projeto a minha vida aquilo que não faz sentido. Por isso que falo que no momento que vou entrar em comunhão, eu tenho de preparar a minha luz interna. Eu tenho de tocar essa divindade, a fim que essa luz que vem de cima encontre o seu ponto da luz que está embaixo. E aí sim, ao meu pensamento, tudo aquilo que me faz gosto, tudo aquilo que quero realizar, toda a melhor forma de poder agradecer aquilo que é recebido. Então, no momento que você fala, ei, por essa conexão, eu senti essa invasão desse energia, desses valores. E eu falo que a cura, ela vem por essa conexão divina. Então, eu falo que todos têm a capacidade de se auto-curar, se regenerar. Há uma comunhão
onde eu exaltei essa minha divindade, abri esse canal vertical, sem nenhum intermediário, a fim que o esplendor divino, ele de fato faça brilhar a sua luz ao mundo. E eu falo, filha, que não há remédio melhor do que esse. Esse é o remédio para a vida. Esse é o remédio da vida. Para qualquer situação, não só para as enfermidades, a fim de poder, de fato, trazer o fundamento da sabedoria. Ei, clame sim ao Senhor por sabedoria. E ela está contida dentro de você. Você não precisa sair buscando de todos os lados. Entre nessa convergência divina. Sim. E será repleta de valores. Então, quando você fala, eu senti essa energia, ei, abriu o caminho. E eu falo que você tem que abrir esse caminho todos os dias. Quantas vezes você puder por dia, a fim que ela se torne todos os dias, o dia inteiro. E com isso, no momento que eu sinto Deus em mim, ai, o que pode ser contra Deus? É, É isso. Nada, não há exatamente. enfermidade. Não há tenência. Não existe ausência. Não me sinto sozinho. Me sinto repleto. E é isso que falo. Que essa é a hora de buscar essa verticalidade. Nenhum ser precisa de intermediários. E quando me procuram a fim de eu poder, de alguma forma, colaborar, eu me sinto honrado a poder realizar. Porém, enfatizo que eu não sou nada, que cada um pode tanto quanto eu posso. E numa conexão livre, é certo que pode muito mais do que eu posso, sem nenhum tipo de intermediário. Querendo ou não querendo, mesmo que esse intermediário seja embutido da melhor vontade, é, é alguma coisa truncando um caminho direto. Para que, de fato, é simples isso, não é, filho? É simples, mas como a gente aqui, né, nesse plano que a gente está, como a gente ainda tem dificuldade, né, de ter isso como verdade única, né, e seguir. Aí o senhor me desculpa, eu vou dar minha opinião. Que o senhor falou que o senhor não é ninguém, né? É, ah, o senhor está num lugar que nos orienta, nesse lugar que a gente está, e que ainda tem um pouco a cabeça dura, vamos dizer assim, o desprendimento do senhor, do seu sete, né? É muito grande, porque o senhor teve as evoluções. Eu acho que a gente precisa, a gente acredito eu que vamos também caminhar para isso, mas aqui, né, nesse lugar que a gente está aqui, como um aprendizado, como uma passagem para a evolução, ainda tem muita gente que ainda duvida, né, pai? Ainda acredita que não tem essa capacidade, é, que se desdenha, né, a pessoa. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Ei, filha, você me falou que tem vida. Ei,
Desculpa, Vida é gente. luz. Assim, o que tem muito é informação, a fim de gerar desinformação. Como eu falei a princípio, se eu tenho uma, duas, três informações, está fácil de eu identificar aquelas que me traz melhor fundamento. Não encaro como tristeza, filho, mas Sei. encaro como convulsão, Ah, como desinformação, sim, onde a informação foi tão maciça, propositalmente maciça, que desvia completamente a atenção. Onde te deram tantas atribuições e te colocaram tantas mentiras como verdade, a fim que você pudesse triunfar na vida. sim. Então isso confunde, né, filho? Muito. Por isso você fala, é tão difícil. Eu falo, não, não é tão difícil. É tão difícil se eu olhar para tudo. É tão difícil se eu esperar a reciprocidade lateral. Sim, Aí, não adianta você querer fazer o bem ao seu irmão na esperança de ele retribuir esse bem a você. Esqueça isso. sim. Isso com certeza. Eu faço bem ao meu irmão pela divindade que habita nele, pois ele é parte de mim, eu sou parte dele. Mesmo pelo que somos um, não somos todos. Sim, E participamos de tudo. Então eu falo que a única forma de você encarar a vida é você começar a tomar atenção sobre a luz que você é e qual é a forma que você vai ter para poder entrar numa vertical conexão com essa luz universal, que é Deus Criador. Pois o resto é irreal. Aquilo que se toca, que chamam de realidade, eu falo que isso não é verdade. Isso é sim. só ilusão. A carne, ela faz parte da ilusão. O que é Por isso certo? que a palavra, eu falo do material, que temos de saber discernir no material o imaterial. Sim, Pois, mesmo fora da carne, eu sou energia, parte matéria, e tenho conseguido discernir o material no imaterial, a fim de fato buscar um rumo ascendente de conexão vertical, para unir a minha luz à luz do todo. E aí sim, eu consigo compreender, consigo relevar, consigo de forma harmoniosa galgar. obrigada. É errado nós não induzir nada disso. Deus me livre, guarde. Mas é errado a gente querer passar isso para as pessoas, para que elas também comecem a fazer essa conexão. As pessoas que a gente vê que estão tão perdidas, ou esse perdido também faz parte desse momento da redenção. Filha, não é uma coisa que você guarde dentro de um recipiente que ele não venha fora. Tá, Então eu falo que quando você quer conhecer alguém, quer saber a índole desse alguém, não pergunta para outro. Vai lá e conversa com ele.
porque ele vai expor o que está dentro dele. Da mesma forma que você deve expor o que está dentro de você ao seu amigo. Aqueles que pertencem à sua vivência. Hum. Então, filha, você exteriorizar aquilo que está dentro de você de forma honrosa. Posso fazer uma pergunta, pai? Claro que É sobre uma das palavras, né, que o senhor escreveu. vai em frente. É sobre o tolo saciado. Olha, Quando quiser saber de alguém da sua índole, não pergunte a terceiros, mas passe um tempo a sós com ele. Converse com ele, ouvindo suas palavras, testando seu coração e seu comportamento, pois tudo que está dentro do ser vem sempre para fora. acabei de falar isso. Isso, mas daí, assim como as coisas que são tuas devem ser compartilhadas com os amigos. Mas daí, pai, vem o complemento, que é essa a dúvida. O conhecimento e a sabedoria são considerados pelo tolo como algo desprezível, e aquilo que é benéfico para ele torna-lhe doloroso. O tolo vive na morte e a ignorância sacia a sua fome. Poderia explicar esse final? Perfeito. Então, começa a primeira frase desse final. O tolo vive. O conhecimento e a sabedoria são considerados pelo tolo como algo desprezível, e aquilo que é benéfico para ele torna-lhe doloroso. Então, eu falo que toda vez que você debruça alguma coisa, como você falou, né, filha? Eu posso falar aos outros aquilo que está dentro de mim? Eu falo, não adianta eu debruçar aos outros sem que esses outros queiram ouvir. Porque senão a sua palavra ela fica ao léu, ao nada, vira poeira. Se torna desprezível. Então eu falo que aquilo que você tem como grandiosidade, aquilo que falei até agora, que é a luz, não faz nenhum reflexo à carne, não faz nenhum reflexo ao ter, mas somente o reflexo ao ser. O tolo acha que o ser é um nada, que o ter é tudo. Então eu falo que no momento que vem a situação onde você oferece ao ser aquele que só vislumbra o ter, para ele nenhuma valia tem. E no momento que esse tem a necessidade de ser, como exemplo, há uma doença que o ter não faz nenhum tipo de voga, ele cai à sua própria dor, pois nenhum conhecimento a fim de poder repletar o seu ser e conseguir se livrar a essa moléstia, não lhe faz capacidade. Então, de fato, lhe torna doloroso. Então, isso eu acho que explica bem essa frase que eu falei. Sim. E qual é o final dela, filho? O final dela é: o tolo vive na morte e a ignorância sacia a sua fome. É esse.
Eu falo que a carne, ela não é vida. A carne, ela é finita. Ela morre, ela dissolve, ela volta para onde veio, vira nada. Por isso que eu falo que isso é morte. E o tolo, ele fica saciado pelo ter. E não tem nenhum vislumbre pelo ser. Por isso que ele é morte. Concluiu assim, filho? Que é a prisão da alma. O medo da vida é o grilhão que aprisiona a alma na morte, enviando-a para a resistência sofrida da carne. É exatamente isso, né, filho? Eu falo que aquele que teme a vida é aquele que sempre acha que nada vai dar certo na sua vida. Então ele teme a vida. Comunga contra. Vive aprisionado pelo seu próprio medo. Eu falo que o medo é a prisão da alma. Enquanto o homem teme, ele projeta aquilo que não serve. Entra em sofrimento por arbítrio, pelo seu temor. Por isso que falo que tenho que entrar nessa conexão vertical. Tenho que sentir que sou luz, muito mais do que sou carne, a fim de fato perceber que não preciso de sofrimento, preciso só dessa conexão, a fim de sentir Deus dentro de mim, a fim de sentir o empoderamento de Deus, a fim de poder saber e ter a sabedoria infinita de Deus. Como eu falei, ei, sabedoria é poder, e poder é sabedoria, e no momento que estou empoderado, nada me mete medo. E com isso, solto os grilhões da carne para poder viver a vida. Então eu falo num tema. Deus está em ti. E só se você arbitrar o contrário, você não estará com ele. É tão simples quanto isso. Então eu falo que enquanto você teme a vida, comunga contra o teu ser, você é prisioneiro. Você vive sofrimento. Você vive resistência. E ainda acha que isso faz parte da vida. Se conforma com tanto. Ai, ninguém foi feito a sofrimento. Somos feitos a evolução. Somos luz, somos vida. Não somos morte. E a carne é um instante de transposição, adaptação. Mas nada. Então não se aprisione ao medo da carne. Busque sempre a luz da vida. Por isso que eu falo no final que é expulse a escuridão da carne. Isso.
E viva na luz da vida. Exatamente, filha. Expulse a escuridão da carne. Pois a carne lá só lhe traz escuridão, só se traz sofrência, só lhe traz resistência. E a luz só te traz vida. E você arbitra a forma com que você quer conduzir a vida. É claro que coloco minhas metas a fim de transpor a vida. É, mas as metas não estão calcadas na carne, estão calcadas na vida, a fim de você buscar superação, harmonia, evolução. Mesmo pelo que somos estrelas, luzes, fogo ardente. Isso que somos. A luz da vida. Esse é o certo da vida. E no momento que firmarmos isso à nossa mente, ela vai trabalhar a favor e não contra a gente. E o medo, ele foi difundido, onde todos temem a morte da carne. Somos vida, não somos morte. Obrigada. Simples, né, filho? Sim. É simples. A vida é simples. Nada é complicado. É que às vezes a palavra é difícil. Ei, mas a palavra é fácil. Eu falo de luz e de vida. E falo que temos de encarar a vida como vida. E não como morte. E no momento que tangenciamos a coisa mais simples que temos a fazer. Ei, não exige esforço do seu físico. Entra em introspecção. Busca sensibilizar a luz que somos. Busca essa conexão da luz com a luz, se tornando una de forma vertical. Sinta a invasão desses valores. Eles são absolutamente mais potenciais, que penetram qualquer coisa, que transpõem qualquer obstáculo, onde de fato sinto empoderamento absoluto do meu ser. Ai, não faz sentido a luta da carne. Faz sentido a luta da vida. A busca harmoniosa dessa conexão, a fim que tudo flua de forma fácil, de forma harmoniosa, de forma simples. Não há que se ter planos mirabolantes para a vida. Mesmo pelo que o plano simples ou o plano mirabolante vai te levar exatamente ao mesmo lugar. Ei, ninguém carrega nada. Se pudesse carregar tudo pela vida, se preocupe com ter. Ei, mas daqui, onde está? Aonde estou? Nada de material eu vou conduzir. Absolutamente nada. A única forma de fato, transpor de forma agressiva a vida
É eu me conectando à vida. Eu entendendo o todo. Eu entendendo o meu todo. Eu falo que no momento que você se entende, somos uma miniatura do todo. Tudo que o todo tem, todos têm. É. Por isso que falo que se eu entendo o começo, se eu entendo o princípio, eu estou pronto para galgar toda essa jornada até o fim, de forma infinita, de forma esplendorosa, sem nenhum temor. E falo que o amor, ele é o começo, o meio e o fim. Segue o teu coração. Deixa ele livremente tangenciar a sua vida. Não tema isso. E tudo vai ser muito mais simples, mas muito mais simples. Daquele que julga, e a vida é simples. É. Praça e planilha, Volante. Propósito de vida, né? Todo mundo quer saber o propósito de vida. E hoje mais ainda, né? O propósito da minha vida. Qual que é o propósito da minha vida? Quer dizer, esse seria o caminho, esse é o caminho, né, seu Sérgio, que você está ensinando dessa luz. Mas como que a gente vai ensinar tudo isso para uma pessoa que não entende nada, entendeu? Porque até para a gente, às vezes, é difícil falar assim, hoje eu estou cansada, eu não vou me verticalizar aqui, porque hoje eu quero dormir o dia inteiro, porque eu estou cansada pra caramba. Mas, assim, não é bem assim o negócio que funciona, né? Eu acho que, por mais que tenha o livre-arbítrio, por mais que a gente busque essa verticalização, essa interiorização, eu não sei explicar, mas parece que sempre tem alguma coisa empurrando a gente, né? Ou os amigos, sejam encarnados, desencarnados, não sei. Se eu tô... Eu não gosto de atribuir aos outros, filho, o impedimento. Eu falo que, como acabei de falar, os olhos enxergam, mas não existe proatividade a fim de romper o elo dessa prisão. E eu falo que aí vocês estão ouvindo e vocês estão interessados em ouvir, a fim de poder buscar de alguma forma uma proatividade no agir. Então eu falo que só a vontade de ouvir já começou a gerar uma proatividade no agir. E como você falou, ei, tem tantos que querem ouvir a lateralidade e ficam satisfeitos com essa lateralidade. Isso faz o saciamento do tolo. Foi a palavra que falei? Então eu falo que a maioria da maioria, filho, não quer nem ouvir. Se sente que isso é uma grande tolice, que é irrelevante. Mesmo pelo quê? Aquilo que não enxergo, aquilo que não toco, não é realidade. É. E vive completamente no mundo da ilusão, achando que o real é só a carne, que real é a morte e irreal é a vida. Achando que no final das contas
Eu vou morrer e não vou viver. Então não se dedica à vida, só se dedica à morte. Sete, isso já era esperado? Essa, esse retroceder de alguns do livre-arbítrio, dos que querem, isso já era esperado? Filha, eu falo que por muitos foram escritos, que muitos os vocados, ou todos os vocados, e poucos os evocados. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E quando eu falo que são vocados, eu falo que todos têm a vocação, têm a capacidade. Pois é. Mas quase nenhum tem a real ilusão. Achando que o real é só a carne. O real é a morte. E irreal é a vida. Achando que no final das contas eu vou morrer e não vou viver. Então não se dedica à vida, só se dedica à morte. É ilusão. Achando que o real é só a carne. O real é a morte. E irreal é a vida. Achando que no final das contas eu vou morrer e não vou viver. Então não se dedica à vida, só se dedica à morte. É ilusão. Achando que o real é só a carne. O real é a morte. E irreal é a vida. Achando que no final das contas eu vou morrer e não vou viver. Então não se dedica à vida, só se dedica à morte. É ilusão. Achando que o real é só a carne. O real é a morte. E irreal é a vida. Achando que no final das contas eu vou morrer e não vou viver. Então não se dedica à vida, só se dedica à morte. É ilusão. Achando que o real é só a carne. O real é a morte. E irreal é a vida. Achando que no final das contas eu vou morrer e não vou viver. Então não se dedica à vida, só se dedica à morte. É ilusão. Achando que o real é só a carne. O real é a morte. E irreal é a vida. Achando que no final das contas eu vou morrer e não vou viver. Então não se dedica à vida, só se dedica à morte. É ilusão. Achando que o real é só a carne. O real é a morte. E irreal é a vida. Achando que no final das contas eu vou morrer e não vou viver. Então não se dedica à vida, só se dedica à morte. É ilusão.
achando que o real é só a carne. Real é a morte. E irreal é a vida. Achando que, no final das contas, eu vou morrer. E não vou viver. Então, não se dedica à vida. Só se dedica à morte. É ilusão. Achando que o real é só a carne. Fé é certeza da providência divina.